Luciandra Binotto, formada em Letras, com licenciatura plena em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, pós-graduada em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação Especial e Educação do Campo. O que eu farei? O conteúdo é sobre morfologia para o segundo ano. Propus para os alunos fazer um mapa mental com o conteúdo sobre Simple Past regular verbos, passado simples dos verbos regulares. Assim, os alunos colocaram que há 3 formas verbais, onde, para usarmos essas formas verbais dentro da forma afirmativa, negativa e interrogativa, precisamos do conjunto dos pronomes. Ou precisamos usar os pronomes próprios. Esses pronomes são quais? Relembrando. I, you, he, she, it. Classificação singular. We, you e they. Classificação plural. Ou podemos fazer a substituição dos pronomes por nomes próprios. Podemos citar nome na forma singular, João, ou podemos usar Maria e Bia, que é a forma do plural. Então, vamos ver quais são essas 3 formas verbais. Forma afirmativa. Dentro da forma afirmativa, temos algumas regras. Sim, quais são essas regras? Se o meu verbo terminar com um E no final, o exemplo do verbo love, dance, live, move, quando eu quero formar uma frase ou conjugar o verbo no passado, dizer que algo aconteceu há 2 minutos atrás, há uma semana atrás, um dia, um mês, um ano, isso é passado. Nós acrescentamos para todos os pronomes ou nomes de pessoas o verbo mais o acréscimo do de. Assim formaremos para todos os pronomes ou pessoas o verbo no passado. Outra regrinha. Quando o meu verbo terminar em Y, mas antes desse Y nós tivermos uma consoante, o que acontecerá? Para todos os pronomes ou nome de pessoas, iremos tirar esse Y e colocar no lugar IED. Outra regra. Quando o meu verbo terminar em Y, mas antes vir uma vogal, ou ele terminar em SH, CH, 2 S's, ou fazer parte de verbos que não pertencem às demais regras, simplesmente vamos acrescentar o ED. Formamos o passado dos verbos regulares. Vamos para o exemplo? Exemplo. They work on Sundays. Frase está no presente simples. Eu quero transformar essa frase em passado. Eles trabalham no domingo. Então, vou copiar o pronome, vou copiar o meu verbo, vou observar o final desse meu verbo para ver qual das 3 regrinhas que vai se encaixar. Terminou em K, então ele tem que acrescentar ED. Copiei o restante da minha frase. Transformei a minha frase do presente simples para o passado simples. Eles trabalhavam nos domingos. Isso é a forma afirmativa. Voltando para a forma negativa, aonde os alunos citaram as 3 formas verbais. Na forma negativa, nós também iremos usar com pronomes pessoais ou nomes próprios, nomes de pessoas. Tanto faz para formar a minha frase. Verbo auxiliar, did mais not, ou a forma contrariada, didn't. Vamos para o nosso exemplo. Quando eu vou transformar essa minha frase, sempre que quisermos negar o tempo no passado com verbos não auxiliares, devemos usar o did not ou didn't, que é a forma abreviada, para todas as pessoas do verbo, ou para nomes próprios. Então, aqui eu usei a mesma frase que eu transformei na forma afirmativa.
They worked on Sundays. Passado simples afirmativo. Eu quis negar que eles não trabalhavam nos domingos. Então, copiei o pronome, acrescentei a forma negativa, que é o didn't, copiei o meu verbo, porém, o meu verbo volta à forma infinitiva e copio o restante da frase. Então, aqui o verbo volta ao normal. Forma interrogativa, nós temos o acréscimo do verbo auxiliar, o did. O verbo também volta à forma normal. Para transformar frases afirmativas em interrogativas com verbos não auxiliares, o tempo passado segue o esquema. Qual o esquema que ele vai seguir? Nós vamos usar o did, que é o verbo auxiliar, mais o sujeito, que nesse caso pode ser o verbo no singular ou no plural. Podemos usar nomes de pessoas no singular ou no plural, mais o meu verbo e o complemento da frase. E o pontinho de interrogação final. A minha frase, passado simples afirmativo. They worked on Sundays. Transformei em frase interrogativa. Primeiro, o verbo auxiliar, pronome, o verbo que voltou ao normal, porque esse ED já está representado nesse verbo auxiliar, e o complemento da frase, o pontinho de interrogação. Esse é o nosso trabalho que foi proposto para os alunos, mapa mental, referente ao passado dos verbos regulares. Isso nós não usamos somente em frases. Podemos encontrar em textos, podemos pegar um texto bem simples, no presente simples, e passar para o passado regular. Claro que primeiro vamos estudar o conteúdo, fazer esse mapeamento, discutir com os alunos, passar exemplos, fazer várias atividades. Esse conteúdo também está explanado lá na plataforma Inglês Paraná, que os alunos já estão trabalhando com essa plataforma. Então, aqui está o nosso conteúdo de hoje.